A música na última foi um bocado diferente do que eu conhecia. Eu continuei com mais uma ideia nesta série de estar prontos. Mas esta vez estamos a olhar para trás. Estiveram prontos. Relacionando com essa altura da vinda do Senhor à Terra, na sua primeira vinda. E muito obrigado, irmão. Quando olhamos nas Escrituras e contemplamos essa pergunta referente à sua primeira vinda do Senhor Jesus para realizar a obra da redenção, podemos ver que poucas pessoas realmente estavam preparadas pela sua vinda. Que triste, não? Certamente os profetas do Velho Testamento tinham declarado a sua vinda. O lugar foi declarado por Miqueias. A sua linhagem declarado. E seu propósito em vir e algumas das suas características que o definiriam. Então, queremos olhar algumas dessas passagens hoje. Primeiramente, o lugar de seu nascimento, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que profetizou o lugar. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É único essa pessoa. Desde os dias da eternidade. É Deus que mora na eternidade. Desde sempre. Então, Miqueias diz, Belém, tu vais ser o lugar de seu nascimento. Deus vai vir à terra. E tu vais recebê-lo. Em seguida, pensamos na sua linhagem. Gênesis 49, 10. Não coloquei lá, mas diz, declara a benção de Jacob sobre seus 12 filhos, e diz referente a Judá, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pais, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E logo em Isaías 9, 6 e 7, também diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, falando do trono de David e seu reino, o rei David foi da tribo de Judá, e assim seria o Messias, estava a declarar Isaías.
o eterno Rei de Israel. Então, eu sempre desfruto só ler ou nos hinos cantar essa passagem e quando os nomes do Senhor, maravilhoso conselheiro, em algumas versões da Escritura há uma traço depois de maravilhoso e outros vão juntos, maravilhoso conselheiro. Mas ele é maravilhoso. Tem sido maravilhoso contigo? Eu sei que comigo o Senhor tem sido maravilhoso. Íamos pensando num cenário entre os homens hoje, de momentos de ansiedade, momentos de preocupação grande nas nossas vidas. E eu sei que na minha vida o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco. E o louvamos. Conselheiro, sim, maravilhoso conselheiro. Ele nos guia, nos determina a vida se o deixamos. Entrega ao Senhor teu caminho e Ele o endireitará. Promessa de Deus. Deus forte. Deus forte. Ainda vamos ver do Senhor sua força nas nossas vidas, mas certamente se nos deixamos, vamos ver momentos em que Deus manifestou-se e resolveu coisas que nós não conseguíamos. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Alguém me perguntou faz 2 semanas, e Deus? Quando começou Deus? E a ideia da eternidade, acreditamos pela fé. Eternidade, como eu vou explicar, que Ele sempre era. Ele é Pai da eternidade, não teve início, não teve começo. Ele sempre era e sempre será. E nos convida a compartilhar essa eternidade consigo. É além de poder expressá-lo ou compreendê-lo todo, mas Ele é Pai da eternidade e Ele é o Príncipe da Paz. Nas nossas vidas, temos experimentado isso como crentes, uma paz com Deus e a paz de Deus no meio de situações difíceis. Mas Ele é o príncipe, Ele é quem governa esta paz nas nossas vidas. Jesus Cristo que vai nascer, este menino que ia nascer em Belém. Então, sua linhagem profetizada. E logo em outras passagens que vamos ver seu propósito e algumas características na sua primeira vinda. Isaías 50, todo o capítulo 53, mas os últimos 3 versículos do capítulo 52. Eu vou pedir de Luís Miguel que me ajude com essa leitura, por favor. Mas acerta o propósito do servo do Senhor e como ele seria. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem.
não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que lhe foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou pelo seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Muito obrigado. Preciosa passagem. Tão precioso e tanto identifica que o Messias seria moído pelas transgressões nossas. Tanto identifica que o Messias seria tratado assim, que muitos do povo de Israel até hoje em dia tiram este capítulo da profecia de Isaías, porque não queriam aquilo. Não querem aceitar suas transgressões perante Deus, que o Messias teria que pagar pelo povo. Mas que preciosa passagem. Descreve Nosso Senhor não como muitos querem pintá-lo. Não, querido. Não foi aquele, às vezes se representa como muito masculino e não digo que não era, mas um homem bonito mas que estava disposto a sacrificar-se, não? Não, este foi desprezado. E quando foi desfigurado, foi além do reconhecimento entre os homens. Mas o fez por nós. E não queixou-se. Não abriu sua boca. Pagou nossa dívida. E diz Isaías, ele verá o trabalho que fez e será satisfeito. Porque vai chamar todo um povo a si mesmo.
por causa da sua obra redentora. Precioso. Raquel compartilhou conosco uns artigos referentes ao nascimento de Jesus e quero citar um bocado disso. É precioso. Pode ser que não saibamos o seguinte sobre a manjedoura em que Jesus foi colocado. É claro que as manjedouras são comedouros para animais, mas no antigo Israel elas eram feitas de pedra. Não o que veríamos num presépio típico moderno de madeira, coisa assim. Não era confortável. Quem mora numa casa portuguesa também sabe que feito de pedra é fria. Não. Então, não era confortável, mas foi ótimo para proteção. É por isso que aqueles que eram especialistas nesse assunto, os sacerdotes, não teríamos relacionado os sacerdotes com uma manjedoura, ou eu não teria. Mas os sacerdotes colocavam neles seus cordeiros recém-nascidos para proteção. Mas não era qualquer cordeiro. Os cordeiros perfeitos, imaculados, que foram usados no sacrifício pelos pecados. Belém, onde Jesus nasceu, era famoso por seus cordeiros impecáveis usados para o sacrifício. Esses cordeiros tinham que ser perfeitos para que fossem enrolados firmemente num pano e colocados na manjedoura para mantê-los seguros. Exatamente por isso que a única vez em que manjedouras são mencionados na história do nascimento de Jesus é quando eles são contados aos pastores. Lucas 2:12 diz: E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores teriam entendido o poder desse sinal, porque eles souberam o que significavam o pano e a manjedoura. Seus cordeirinhos foram cuidados, os que iam ser apresentados como sacrifícios, foram envoltos em panos e colocados numa manjedoura, lá na cidade, nos campos à volta de Belém. Então, essa foi uma coisa que eles viviam dia e dia, enquanto os cordeirinhos ser envoltos em panos. Em outros lados não foi assim. Os pastores teriam entendido isso. Esse bebê seria o Cordeiro perfeito de Deus. Ele era o Messias que sacrificaria sua vida pelos pecados do mundo inteiro. E ele não era apenas um bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Ele era Deus, perfeito, sem pecado e santo, que se humilhou para se tornar o sacrifício perfeito para nos reconciliar consigo. É por isso que aquele Cordeiro perfeito que celebramos no Natal. Mais outro artigo que nos compartilhou Raquel. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias apontou o local exato de seu nascimento, a pequena cidade de Belém, onde David, rei de Israel, nasceu e cresceu cuidando das ovelhas de seu pai nos campos circundantes. Quando os magos se apresentaram a Herodes, perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Então, a profecia
já havia deixado claro muitas gerações antes que esse governante nasceria em Belém, dentro de todas as cidades de Israel. Para entender melhor por que Belém foi escolhido como o local de nascimento do unigênito Filho de Deus, precisamos voltar a Miqueias 4:8. Miqueias 4:8, onde diz, especifica que a realeza viria e o antigo domínio seria restaurado a Jerusalém, na torre da vigia do rebanho. Esse é o que Miqueias 4:8 diz. E a ti, ó torre de rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Esta torre de rebanho, em hebraico se diz Migdal Eder, torre de rebanho. Era onde os cordeiros separados para os sacrifícios do templo eram criados. Os rebanhos nos campos circundantes eram vastos, pois havia uma população estimada de cerca de 5 milhões de pessoas naquela área. E durante a Páscoa, a celebração anual da libertação da nação hebraica do cativeiro no Egito, era necessário um cordeiro para cada família. Estima-se que 250.000, imagina, 250.000 de ovelhas eram necessárias todos os anos para acomodar os sacrifícios e festas da Páscoa. É muito sangue. Muitos cordeirinhos. A torre de Migdal Eder fornecia o ponto de vista perfeito de onde os pastores podiam, literalmente, vigiar seus rebanhos de cima. Todo cordeiro macho, primogênito, era considerado santo e separado para o sacrifício em Jerusalém. O pastoreio de ovelhas era uma ocupação hereditária e gerações de pastores foram treinadas para cuidar desses cordeiros especiais. Eles literalmente arriscaram suas vidas para proteger as ovelhas dos predadores e evitar que caíssem nas muitas fendas e ravinas naquela região montanhosa rochosa. David era pastor de ovelhas nesses mesmos campos e matou os predadores que queriam matar as ovelhas. Então, há muito que eu não tenha entendido quanto a Belém, os sacrifícios da Páscoa e David na sua história, mas tudo isso foi em Belém. Belém está apenas fora de Jerusalém, onde criam a maioria das ovelhas, com o propósito para os sacrifícios no templo. A ti virá o primeiro reino, Belém, torre de rebanho, onde os sacrifícios estão cuidados. Aqui a ti virá o primeiro domínio, aquele que reinará sobre Israel. Então, os cordeiros recém-nascidos seriam embrulhados firmemente, enfaixados nos panos especialmente designados para o templo, e seriam colocados numa manjedoura para mantê-los contidos enquanto eram examinados em busca de manchas.
Em toda maneira, ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Perfeito, Cordeiro. Sua vida foi um exame. De que me acusam? De nada te acusamos, mas tu, sendo homem, te fazes Deus. Sem mancha. Na hora marcada, os pastores separariam os cordeiros, selecionando apenas os primogênitos, sem marca ou defeito. E os conduziriam a Jerusalém, onde seriam comprados por pessoas que desejavam apresentar um sacrifício diante do Senhor para expiar seus pecados. Quando o anjo apareceu aos pastores no campo, disse-lhes que encontrariam o rei, recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eles sabiam exatamente onde ele seria encontrado, porque os panos eram usados apenas num local específico e para um propósito específico. Migdal Eder, o lugar onde os cordeiros do sacrifício eram embrulhados e examinados quanto à perfeição antes de serem separados para o abate que expiaria pelo pecado e fazer paz com Deus. 3 décadas depois, o apóstolo João apontou seu primo Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mais de 2 milênios depois, Jesus ainda está tirando os pecados de todos os que aceitam seu sacrifício, que faz as pazes entre eles e Deus. Ainda com as profecias dadas a Israel da sua primeira vinda, poucas pessoas estiveram prontas para o receber como Senhor e Salvador. Não o acharam digno de ser o Messias. Apesar de seus milagres, não queriam que ele reinasse sobre eles e demandaram seu sacrifício, crucificação. Não estiveram prontos para receber o Rei da Glória, que se humilhou para pagar o preço da redenção para todos os homens. Tragicamente, vemos a mesma atitude na maioria das pessoas hoje em dia. Eu li alguns comentários de pessoas que supostamente reconhecem que Jesus é mais do que o homem comum e é digno de muito respeito, mas não veem a necessidade de seu sacrifício. É dizer que não se reconhecem como perdidos pecadores necessitados do Redentor. Pessoas longe de nós e de perto celebrarão no Natal. Celebrarão o bebê, celebrarão a Virgem Maria, celebrarão Santa Claus, os reinos e falarão de amor universal. Mas não querem ao que veio para tirar os pecados do mundo. Não querem admitir sua perdição eterna porque se consideram bonzinhos suficientes para satisfazer ao Deus da sua imaginação. Mas no meio de tanta incredulidade, o Senhor Jesus continua a esticar-se ao mundo em misericórdia e amor para oferecer a todo aquele que nele crê a vida eterna, o perdão total de seus pecados. Então, o Feliz Natal realmente é somente quando o Senhor Jesus reina nos nossos corações. Que assim seja, não?
aquele anúncio aos pastores. Pensei nesses artigos e me deu muito mais aprecio para, não só para os pastores, os considerava humildes e fiéis, estando lá fora. Muitos não querem trabalhar fora, em qualquer clima, para cuidar dos animais, mas eles certamente foram assim. Mas além disso, Migdal Eder, toca do rebanho que vai ser sacrificado, a ti chegará aquele Pai da eternidade, Príncipe da paz. E te vai ser sinal, pastores. O vais encontrar envolto em panos, deitado numa manjedoura. Sabemos onde ir. Temos estado a fazer isso por séculos, não sei quantos séculos seriam, preparando aquele sacrifício de expiação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, proclamado, profetizado, provado, sem mácula. Seu propósito foi único. Não venho fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Tira de mim, se fosse possível, esta copa, mas não seja a minha vontade, Pai, que seja a tua. Provado, sob muita Satanás não queria que ele fosse àquela cruz. Que ele não queria que pagasse o preço da redenção. Outra maneira destruímos ao Filho de Deus. Que ele não chega a isso que Deus planejou desde sempre para nos redimir. Provado e provado e provado, vez após vez. E sem mácula. Perfeito sacrifício para nós, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem declarado bem sua vontade aos homens. Se estamos dispostos a ouvir, depende de nós. Mas quem ouve e abre aquela porta do seu coração, entra o Cordeiro de Deus, que já tirou os pecados do mundo. E temos, então, comunhão com o mesmo Pai da eternidade. Estiveram prontos? A grande maioria não. Estão nós prontos? A grandíssima maioria não. Mas podemos estar prontos para receber o Senhor Jesus Cristo quando Ele volte a segunda vez. Pai, toma a Tua palavra, estas poucas passagens e ideias volta deles. E ajuda-nos, Senhor, a apreciar Teu plano para nos redimir. Opera em cada uma das nossas vidas. Ajuda-nos a refletir nosso Senhor Jesus, as pessoas à nossa volta nesses dias. Que não vejam em nós essas ideias loucas de Santa Claus e adoração a tudo menos o Senhor Jesus Cristo. E supre a cada família todas as necessidades e que nossas vidas te louvem.
e tu sejas engrandecido no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.